Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e a gente sempre traz para vocês assuntos relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Trouxemos diagnósticos, tratamentos, prevenção. E o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre estigmas? Vamos falar sobre diagnóstico? Vamos. Tratamento? Vamos, mas vamos falar muito mais do que isso. Hoje o tema é sobre autismo e eu trouxe aqui uma educadora especial. Estou olhando para ela, uma guriazinha, mas sabe muito, tem que ver. Jéssica de Oliveira, que prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor. Quero te falar o seguinte, o Doctor é você que está falando para esse público maravilhoso que nos assiste, que está compartilhando, que está cada vez mais na rua mesmo, falando, olha que coisa boa, assistiu agora o Cast Doctor. Gente, trazer todos esses personagens, essas personas que saem, né, sai do seu consultório, sai da sua escola, saem da sua faculdade, universidade, sai do seu meio de trabalho para dedicar um tempo, né, para que a gente possa levar a comunicação. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Obrigada pelo cara de novinha, né? Mas já é uma longa trajetória trabalhando na área do autismo e tenho muito amor, né, por essa área. Sou educadora especial, doutora em educação com ênfase em autismo pela Universidade Federal de Santa Maria e também, né, atuo como docente de ensino superior e coordeno um centro de autismo. Então acho que falar sobre esse tema é muito importante, necessário e trazer conhecimento fidedigno à população, né? É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Vamos partir por onde? Vamos iniciar falando sobre a importância e a necessidade da conscientização sobre o TEA, né? Um tema que muitas pessoas ainda falam, olha, como eu vejo falar hoje em dia em autismo, mas eu ainda acho, né, e a gente percebe como profissional que atua na área, que ainda falta muito conhecimento, né? Falta conscientizar a população, entender quais são essas características, se elas surgem desde o início, né, da criança, do bebê que está ali apresentando alguns sinais, para onde eu levo, como eu indico qual profissional, que trajeto que eu sigo, porque as famílias muitas vezes estão também desorganizadas em função de um diagnóstico que receberam. Então tudo isso é importante falar um pouco. E também no mês de conscientização do autismo, que é esse mês, o mês de abril, né, dia 2 agora foi o dia mundial. Esse dia, desde 2017, ele foi considerado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo justamente para diminuir os estigmas, os preconceitos em relação a esse tema. Olha aí, me diz uma coisa, por que te chamou tanta atenção essa linha? Tanto que tu entrou no doutorado, entrando nessa linha, uma linha de pesquisa, né? Por que te chamou a atenção? Por que tu escolheu isso? Bom, o meu trajeto na área do autismo foi desde a graduação, né? Eu sou formada em educação especial e no curso de educação especial noturno nós temos uma ênfase, né? Escolhemos uma das áreas para seguir a ênfase e a minha foi o autismo. Me apaixonei pela área, me apaixonei pelo trabalho principalmente de família de pessoas com autismo. Então, na época da graduação, fiz um trabalho de ecoterapia e autismo, entendendo como essa prática, né, da terapia assistida por animais, ela vai ter um benefício para esse público. Depois disso, então, já engatei no mestrado também, né, no mestrado em educação, trabalhando com famílias de pessoas com autismo, empoderamento parental dessas famílias. E depois segui nessa mesma linha de pesquisa que tu falou, no doutorado, trabalhando com intervenção implementada por pais, né, a necessidade desses pais estarem bem orientados, saberem como aplicar, intervir e estimular os seus filhos, né, para ter um melhor desenvolvimento. Claro. Vamos entrar numa linha do tempo, tá? Vamos. Década de 80, 90, 2000 em diante. Parece que 2000 em diante que o autismo ele começou a ser mais comunicado. Então, década de 80, 90, eu me lembro que eu estava no ensino fundamental e depois médio, né? E eu não sabia se o meu colega, por exemplo, tinha autismo. Né? Parece que se salientou mais nessas últimas décadas. Perfeito. Isso é bem importante também. Quando a gente está falando de conscientização,
também muitas pessoas me perguntam, né, em aula, eu dou aula para o curso de psicologia e os alunos que estão fazendo o curso sempre perguntam, professora, tá, mas e aí chega às vezes um paciente que tem características de TEA e por que tem vindo tantos diagnósticos hoje em dia? Principalmente, como tu falou, nas últimas 2, 3 décadas aí atrás, né? Então nós temos também um maior conhecimento sobre o autismo nas últimas 2 décadas. Mas o autismo, né, nos primeiros estudos foi lá em 1943 que surgiram, né? Mas isso vai demorar um tempo, a gente sabe, até a comunidade científica como um todo se aprimorar desse transtorno, entender, compreender e criar mais instrumentos avaliativos para realizar esse diagnóstico, que hoje nós temos mais, né? Mas o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é caracterizado por dificuldades, inabilidades na área da interação social, da comunicação e dos comportamentos desse indivíduo, que perduram por toda a vida, né? Já temos sinais desde dos primeiros meses de vida desse bebê até ao longo da vida. Só que a gente não tem um exame, nós não temos um exame que demarque, né, esse transtorno. Ele tem toda a sua investigação genética, né, muitos estudos trazendo sobre isso, e também temos a influência do ambiente externo, mas não temos um marcador biológico que no exame a gente consiga identificar o diagnóstico. Então, ele é um diagnóstico feito através da observação, né, via médica, de uma equipe multiprofissional que vai fazer avaliações diferentes para esse profissional da área médica ele conseguir identificar essas características, né, e poder realizar esse diagnóstico com esse indivíduo. Então, portanto, há um bom tempo atrás, eu também, quando estava no ensino médio, ensino fundamental, nem se falava muito sobre autismo, né? Depois a gente hoje tem não só mais conhecimento, como temos um gibi da Turma da Mônica que aparece um personagem com autismo, temos mais divulgação desse conhecimento, mais profissionais especializados, isso é um ponto bem importante, né? Porque cada vez mais falta os profissionais se especializarem, estudarem sobre autismo para poder intervir da forma adequada e correta. Então nós temos muitos fatores que favorecem para hoje a gente ter mais um número de diagnósticos, né? Então, esse é o número. E também, não posso esquecer das políticas públicas, né? Também, vamos demarcar um tempo atrás, não era obrigatório se ter uma matrícula de uma criança com um diagnóstico dentro do contexto escolar. Hoje a gente tem uma matrícula obrigatória, dos 4 aos 17, né? A inclusão vem com tudo para favorecer que essas pessoas estejam no mesmo espaço adquirindo seus direitos, né? Exato. Da situação da família, tá? Processo de negação. Tem? Sim, com certeza. Eu trabalho muito com famílias, né? Então, no centro que eu coordeno, a gente tem mais de 150 famílias que frequentam semanalmente, e desde a época da graduação, então eu já investi minha área de pesquisa também sobre isso, e a gente sabe o quanto que esse diagnóstico, então vamos pensar assim na família que está identificando algumas características diferentes nessa criança do que ela vê, ou que se já teve um outro filho aí já começa a comparar, mas ele não fazia isso, ele tá, né, tá fazendo alguns comportamentos diferentes, ou também identificando com outras crianças, ou essa criança às vezes está naquele meio familiar e ainda não foi perceptível as suas características, porque o pai às vezes não tem muito entendimento o que é esperado para determinado marco de desenvolvimento, e quando essa criança vai para a escola, a demanda social ela é tão intensa que aí ela começa a apresentar essas características, né? Também pode acontecer. Então essa família, quando vai buscar ajuda de um profissional e se desenvolve então toda uma avaliação, identifica-se então o diagnóstico de autismo, de transtorno do espectro autista, essa família vai passar pelo processo dela, né? O processo, até chegar ao processo de aceitação, são inúmeras as possibilidades que a gente tem. E eu sempre falo, né, dentro do que eu estudo, que nós profissionais, a gente tem uma grande responsabilidade em auxiliar nesse processo. Porque uma família, quando ela é bem orientada, né, encaminhada, porque o autismo, ele é uma condição. Ele não vem na frente da pessoa, é a pessoa com autismo, não é o autismo. E o autismo não escolhe classe social. Ele não escolhe nada. Então a gente precisa orientar essas famílias, dizer por onde que ela deve, né, seguir. Eu sempre falo, às vezes as famílias me chegam, mas ele não faz isso, tá. É do autismo. O que ele não consegue fazer? Não consegue fazer isso. Então vamos pensar assim, a Maria não consegue fazer isso, vamos trabalhar na questão que ela precisa, na habilidade de comunicação, enfim, mas não especificamente trazer o autismo na frente, né? Tentar fazer, a gente olhar para esse ser humano que está ali de uma forma, um olhar mais global, né?
para entender e poder auxiliar no processo de desenvolvimento, né? Nessas inabilidades, nessas dificuldades que eles possuem. Então, mas assim, Douglas, tu perguntou sobre o processo de aceitação, né? Então, é diferente para cada família. Tem famílias que às vezes demoram muito tempo até entender, aceitar, porque você espera, né, uma condição para o seu filho, e quando vem essas dificuldades inerentes do TEA, que são apresentadas de inúmeras formas diferentes em cada criança, não existe uma pessoa com TEA igual a outra, certo? Essa família vai demorar um tempo até ela compreender, né, aceitar o processo. A gente chama, né, dentro da área de estudo das famílias, que é o processo de luto dessa família, né? Às vezes uma idealização de um filho e um entendimento que tem um transtorno do neurodesenvolvimento aí para eu compreender e ver como que eu preciso manejar com essa situação. Na classificação existem graus? Nós temos hoje graus de níveis de apoio, tá? Então hoje nós falamos no DSM-5, na versão revisada mais atual que nós temos, que é o Manual de Diagnósticos, nós temos então de acordo com que nível de apoio que essa pessoa necessita. Vou te dar um exemplo, por que é transtorno do espectro autista? Certo. Por que nós entendemos que esse espectro, né, há um tempo atrás, nós definíamos várias nomenclaturas para o autismo, era uma categorização. Agora a gente vê como uma dimensão, um espectro. Por quê? Porque dentro desse espectro, essas características que eu falei lá no início, elas se apresentam de formas muito diferentes em cada indivíduo. Então, eu tenho hoje uma pessoa que pode ter uma vida muito autônoma, com o mínimo de apoio possível, né? Não precisa fazer tantas terapias, um suporte mais substancial. Tenho outras pessoas que precisam de muito apoio, realizar muitas terapias, intervenções, para que consiga, né, ter melhorias aí nas áreas do desenvolvimento que ela possui maior dificuldade. Então, esse espectro ele varia muito. E essa pessoa não quer dizer que ela tem um nível de apoio menor, que ela não vai ter inúmeras dificuldades no seu dia a dia, né? Às vezes pode ter uma pessoa que... Eu tenho um aluno, vários alunos, né? Mas um aluno que faz curso de ensino superior, né? Mais de um, e eles têm muitas dificuldades lá no ensino superior, e a gente está sempre trabalhando nessas questões, né? Então, tem um núcleo de acessibilidade, que dá o apoio, suporte para eles terem, né, permanência, aprendizagem, acesso nesse ensino superior, mas assim, eles têm essas dificuldades, e são questões específicas do autismo, que a gente precisa como sociedade entender, né? Claro. Que aí já entra o outro eixo, que é o estigma, o preconceito, mas tu não tem cara de autismo, de pessoa que tem autismo. Como assim? Autismo não tem cara, né? Exatamente, viu só? Daqui a pouquinho, segundo bloco, tem mais, hein? Não saia daí. A água tem que estar junto com vocês. Até breve. Mitos ou verdades? Estigmas? Rótulos. Rótulos. Estávamos conversando um pouquinho aqui sobre a necessidade de entender os rótulos que são criados, né? Alguns estigmas sobre o TEA. Tem uma coisa, né? A gente tem plateia. Vocês não sabem, mas nós temos plateia aqui também, temos né? Plateia, exatamente, só não podemos mostrar para vocês, mas tem plateia. Então aqui, né? Estudando junto conosco aqui, conversando, discutindo. Mas quais são esses rótulos? Eu sempre faço uma metáfora do iceberg que alguns autores trazem, que é, às vezes a gente enxerga um comportamento da pessoa
e tá só vendo a pontinha do iceberg, não sabe tudo que tem por baixo, né? E no autismo não é diferente. Algumas pessoas trazem alguns rótulos, o autista, pessoa com TEA é agressiva, ela vive num mundo isolado, isso é tudo rótulo. Por quê? Porque ela não é agressiva. A agressividade é um comportamento que é externalizado. Eu posso ser agressiva, você também, né, todos nós, mas o que está escondido são as dificuldades que eles possuem. Então, às vezes, uma pessoa que não consegue, uma criança que não consegue se comunicar, às vezes a única forma que ela consegue é ter um movimento de agressividade sem saber que está fazendo aquilo, isso chama atenção e ela começa, né, a realizar. Então a gente tem muita explicação para tudo. Mas a questão dos estigmas, que é importante a gente falar, principalmente nesse mês da conscientização, levantar essas questões, e ao longo do ano inteiro, as pessoas com autismo são diferentes uma das outras. Então, eu já vi inúmeras famílias me trazerem, Jéssica, eu fico um pouco chateada, porque às vezes eu tô no shopping com meu filho, às vezes eu acabo deixando de frequentar esses espaços sociais que são de direito, né, delas estarem lá, porque são julgadas. Então, eu tô com meu filho, ele teve uma crise, às vezes, em uma situação por uma desorganização sensorial, não sei o que pode ter acontecido, e aí alguém olha, mas que criança, olha ali, mal educada, sem comportamento, e aquela família está passando por uma situação que nem ela está sabendo manejar, às vezes, né? Então a gente tem que entender melhor, conhecer, saber o que é autismo para compreender esse mundo, né? E essas características dessas pessoas, para poder respeitar, auxiliar, né, dar o melhor manejo possível em diversas situações. Sim. Então isso é bem importante de falar. A situação do genezinho, esse é diferenciado. Nós estávamos conversando, né? Estávamos conversando também muito sobre esses estereótipos. A pessoa com autismo, ela é mais inteligente do que as demais. Às vezes vem algumas perguntas simples de quem não tem esse conhecimento, mais do senso comum. Mas o que a gente identifica no autismo? Uma das questões que a gente tem, que falamos lá dentro da coerência central, que às vezes são muito focados nos detalhes. E esse foco no detalhe, às vezes eles adquirem um hiperfoco em alguma área. Então, às vezes eu tenho uma aluna especificamente, que ela já é adulta, às vezes ela hiperfoca, ela estava uma vez na máquina de escrever, ela só queria falar sobre máquina de escrever, estudava tudo sobre isso e consertava a máquina e fazia tudo. Depois ia com filmes, videocassete, aí ela hiperfocava naquilo. Ou crianças, né, a gente vê muitas crianças falando que gostam muito de dinossauro, ou eu lembro que tinha um paciente meu que gostava muito do Chaves, aí tudo era o Chaves para ele, usava, e referência antiga ainda, né, mas usava. Então esse hiperfoco é quando ela gosta tanto daquele detalhe que ela se aprofunda, né? Então não significa que ela vai ter altas habilidades naquela área, pode até ter, pode ter uma pessoa com diagnóstico de autismo e uma identificação de altas habilidades junto, né? A gente pode ter também, mas não significa, isso não é regra, certo? Dizem que o Messi tem autismo? Pois é, né? Vamos saber. Ele é hiperfocado na bola. Ele tem habilidade acima eu acho que ele tem outras habilidades, isso sim, porque ele tem a habilidade acima da média no futebol, todo um raciocínio de resolver o problema de uma forma diferente. Sim. Mas o autismo a gente teria que fazer avaliação, né? Claro, teria que fazer. E hoje, importante ter falado do Messi, nós temos recebido cada vez mais adultos para investigar o autismo. Isso é importante. Então, aquelas pessoas que nós estávamos conversando que talvez foi lá o meu colega, mais quieto, não interagia tanto, é o adulto que chega hoje na clínica ou, né, no processo de investigação para que eu preciso investigar isso. Ouvi o programa do Fala Doctor lá e me identifiquei, vi que eu tenho muitas características. Fui procurar uma avaliação clínica para ver se de repente eu não tenho esse diagnóstico. Fala dessas características. Então. E essas características, por que eu falo do adulto? Porque geralmente esse adulto que chega até a fase adulta sem diagnóstico é um grau de apoio mais leve, né? Um grau de apoio menor, um nível de suporte baixo. Por quê? Porque ele foi manejando ao longo da vida com suas dificuldades, dando aquelas organizadas, tentando se ajeitar, e mesmo assim, às vezes, sem ele compreender o que está acontecendo com ele. Se adaptando ao meio, né? Mas tem muitos casos para te contar, muitos casos que chegam até a clínica, vão fazer avaliação e dizem, eu sofri a vida inteira, passei por bullying na escola, preconceito, todo mundo acha que eu sou estranho, que eu sou mal educado, porque às vezes eu respondo com a sinceridade que eu penso. E aí eles passaram por quê? Porque nunca foi investigado. Vou falar das características, né? Então, as características do TEA, né, a gente abrevia aí o transtorno do espectro autista, desde a infância nós já percebemos. Então, na área da comunicação, aquela criança que às vezes demorou a falar ou fala poucas palavras de forma isolada, ou também essas
crianças que até falam, né? Elas podem aparecer a comunicação verbal que a gente fala, mas a gente percebe também que há uma dificuldade na interação com o outro. Então, às vezes ela fala, mas ela não escuta o que o outro está falando, não compreende. Então, ela quer falar só sobre o que ela gosta, né? Ela quer, vou dar um exemplo, eu tinha um menino lá que ele gostava muito de falar do Ben 10. E aí, quando ele chegava no momento de atendimento, ele dizia, porque o Ben 10, eu, tá, vamos fazer uma negociação. Fala tantos minutos do Ben 10 e depois eu vou fazer minha atividade, pode ser? Não, pode ser. Aí nós fazíamos alguma troca, mas então é tudo relacionado à comunicação. Eu posso até ter muita comunicação verbal ou não ter nada, ou falar poucas palavras, mas é uma dificuldade. Interação social, né? Percebendo já desde o bebê, aquela criança que às vezes não tem tanto interesse em se aproximar das crianças da mesma idade, fazer aquelas brincadeiras que são mais sociais, né? Interagir com o seu cuidador. Então, o pai ou a mãe, o cuidador que está desde da infância com esse bebê, percebe que ele às vezes prefere interagir mais com o objeto do que com a pessoa que está com ele. Não faz a troca de olhar quando tu fala assim, olha o carrinho, vai olhar pro carrinho e olha pro cuidador. Essa atenção compartilhada não ocorre da mesma forma com o bebê, né? E os comportamentos, que também a gente já vai percebendo desde da infância, alguns comportamentos incomuns, né? Ela gosta de fazer sempre do mesmo jeito, tem dificuldade quando você muda a rotina, ou quando você muda, até mesmo, vamos pensar assim, a maneira de jantar, coloca uma ordem do prato, da talher diferente, incomoda aquilo na criança. Isso é muito incomum acontecer, então já é um sinal de alerta, né? Então todas as questões comportamentais, de interação e de comunicação são perceptíveis desde a infância. Barulho. Só que em graus diferentes, né? Não diria nem em graus, em formas diferentes de serem apresentadas. Barulho. Questão importante. Parte sensorial do TEA, né? Então, hoje os estudos mostram que um número muito alto de porcentagem de pessoas com TEA apresentam disfunção sensorial. Então, mais de 80% dessas pessoas apresentam e são maneiras diferentes, ou hipersensibilidade ou hipossensibilidade, que é ou eu tenho muita dificuldade em ter a luz, o cheiro, o toque, né? Ou um deles, ou vários deles ao mesmo tempo, né? Várias dificuldades ao mesmo tempo, ou eu posso também querer muito a luz, querer muito o toque, querer o aperto. Então, depende muito. Menos ou mais. Menos ou mais, e isso vai interferir em tudo, né? Porque você imagina, às vezes a gente tá aqui, aí tem um cheiro diferente, mas a gente controla, né? Se regula bem, a nossa autorregulação ela é boa. Mas na pessoa com TEA, pode desorganizar muito. Ela pode não conseguir mais focar na conversa, e aquele cheiro, aquela cor, né? Cor do estúdio, por exemplo, pode ser algo que incomode. Então, tudo isso é muito importante direcionar nesse contexto para profissionais da terapia ocupacional. Eles avaliam para identificar essa desordem sensorial, se ela é da parte comportamental, se ela é da parte sensorial, como intervir, como estimular. Seletividade alimentar é uma questão que aparece muito também, né? Muito restrita a alimentação, gosta de comer coisas de uma cor só ou de uma textura diferente. Tudo isso são características. São características. Pode acontecer em gêmeos? Em gêmeos? Sim, temos. Essa semana eu vi uma campanha pela TV que os gêmeos eram pequenininhos e os dois com autismo. Não, temos sim, nós temos alguns estudos que já trazem, porque tem essa questão genética, né? Então tem muitos estudos apontando para essa mutação genética que acontece. Tem estudo do cérebro, hoje em dia nós temos bastante estudos bem atuais, mas na questão dos gêmeos já tem muitos aí apontamentos. Eu, inclusive, já atendi gêmeos com autismo e é comum sim acontecer, né? Bem, a campanha de abril, né, é aquela mais tocante, né? Mas a gente nunca deve esquecer isso, até mesmo pela questão de conscientização. Exato. E quando nós falamos em conscientização, e nós trouxemos muito isso da conscientização e a prevenção. A situação até mesmo de um diagnóstico mais precoce. E quanto mais nós levarmos essa fala, esse conhecimento que tu tem, é importante que a população saiba disso. Perfeito. Então seria isso, né? A prevenção é o quê? É identificar essas características o quanto antes,
para intervir, né? Intervir da forma mais adequada, orientar a família de como fazer, o quanto faz a diferença a família entender sobre o autismo e poder estar em casa estimulando seu filho, explicando, né, da forma mais correta possível para que ele compreenda também. Então, essas características, como eu falei, estão presentes desde o nascimento do bebê. Então, se eu identifico antes, e esse diagnóstico ele tem que ser precoce, mas não apressado, né? Ele tem que ser bem avaliado, porque às vezes a gente sabe que um diagnóstico apressado nem sempre foi tão bem avaliado. Ele precisa ser bem avaliado. Essa pessoa que vem da área médica, que vai fazer um diagnóstico, ela precisa receber múltiplas fontes de informação, do fono lá que atende, da professora da escola, dos pais, ver todos esses contextos, como que essa criança, né, ela tem esses comportamentos e essas dificuldades nesses contextos, para que a gente possa o quê? Intervir o quanto antes e auxiliar na autonomia desse sujeito, né? Porque a ideia sempre vai ser o quê? Que seja maior autonomia possível, né? Que tenha um bom desenvolvimento em todas as áreas, só que, claro, dentro das suas adaptações necessárias, né? Então, a qualidade de vida é o que a gente preza. Verdade. Gente, quer deixar mais alguma mensagem para esse público? Não, eu acho que assim, agradecer o convite e me coloco à disposição sempre que precisarem trocar ideias sobre autismo, que é um tema que eu gosto muito, mas falar assim, da necessidade que a gente tem de cada vez mais buscar informação fidedigna, né? Informação de qualidade, diferente dessas fake news, que às vezes as pessoas vêm com algumas perguntas diretamente, mas buscar essas informações para quê? Para auxiliar no respeito, na orientação, né? Na compreensão do TEA e no acolhimento também, para essas pessoas e para suas famílias também. Quase esquecer, mas o autista, tá? Então, o encaminhamento dele dentro de um curso de capacitação, um estudo. Ensino fundamental, médio, entra na graduação, pós-graduação, tranquilo. Tranquilo. Mas o que é tranquilo? Se ele tiver o apoio necessário, né? A gente sabe hoje, por exemplo, a minha área, que é a educação especial, ela tem que perpassar todos os níveis de ensino. Então, nós temos que ter o apoio desde a educação infantil até o ensino superior. Então, tem que ter dentro da escola esse atendimento educacional especializado, proporcionado para essas pessoas, pessoas que têm outras deficiências, transtornos, enfim. E no caso do autismo não é diferente, né? Ele tem que ter esse apoio, adaptação curricular, para que ele esteja dentro desse ambiente, se sinta pertencente e consiga realizar, né, as demandas do ambiente. No ensino superior tem núcleos de acessibilidade que vão proporcionar também, né, a melhor promoção de inclusão para essa pessoa dentro desse ambiente, e com certeza é possível, só que nós precisamos, como um todo, como sociedade, cada vez mais fazer com que essa inclusão de fato aconteça, né? E para isso o conhecimento ele é muito necessário. Eu só, pode aplaudir aí, pode aplaudir aí. Olha aí, eu falei. Ela se diz, não, eu não sou novinha, olha aí. Olha, tu já está convidada para o Cast Doctor. Então tá, você só não podemos falar com quem. Ainda não. Vai ser muito bom, vai ser ótimo. Isso aí. Muito obrigado. Obrigada, mais uma vez, Jéssica. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado a Lilian que te trouxe aqui. Né? Ela já é de casa agora, né? Já faz parte. Daqui um pouco eu também sou, viu? Com certeza. Gente, muito obrigado mais uma vez. Olha, nos levem, nos carreguem para onde vocês quiserem. Com certeza, vocês estarão levando saúde, bem-estar e qualidade de vida. Aquele abraço.